Olá pessoal, boa noite, né? Boa tarde para o Brasil e boa noite aqui para a Europa. E hoje eu vou receber uma pessoa para conversar um assunto super interessante. Ela é nutricionista, é uma moça muito bonita, muito inteligente, que vai agregar muito aqui para o nosso canal, porque a gente vai conversar. A princípio eu convidei ela para a gente conversar sobre o relacionamento entre as dietas de baixo carboidrato e os gatilhos mentais, os transtornos alimentares. E a ansiedade foi uma das coisas que eu também queria conversar com ela sobre. E a gente vai conversar sim sobre isso também. Mas ela é especialista em transtornos alimentares e obesidade. Então a gente vai conversar um pouco também, puxando mais para esse lado aí, porque ela tem muita coisa para contar pra gente, muita coisa para esclarecer, e eu tenho certeza que essa live vai ser muito importante para todo mundo que está aqui, tá bem? Oi, querida, já vi que ela chegou, eu vou chamar a Tânia Alves. Venha, Tânia, vamos conversar. Olá, que linda! Olá! A minha tela Hum. aqui tá totalmente diferente. Peraí, deixa eu Mudou, não foi a ver. tela, tá Mudou? todo mundo falando isso, sim, Gente, mudou, vocês estão me vendo assim com a cabeça sim, fica inteira? estranho, né? Tá bem estranho. É porque Não sei corta como um é que pouco a é. gente, né? Mas você tá bem, você tá enquadrado. Você tá Tô enquadrado. enquadrada Tá agora? sim, tá. Ah, então tá bom. Olha, eu estava explicando para as pessoas que já chegaram, né? Que a princípio a nossa live ia ser sobre ansiedade e o relacionamento dos gatilhos alimentares, mentais com as dietas de baixo carboidrato. Porém, a senhorita é especialista em transtornos alimentares e obesidade. Então, a gente vai conversar, lógico, sobre os gatilhos mentais, que é importante, né, que a gente converse sobre isso, mas eu quero que a gente entre mais por esse lado dos transtornos alimentares, porque existem muitos, né, e muito pouca gente sabe quais são eles, né, o que é que se considera transtorno alimentar. Então, eu vou dar Uhum. um tempo para você se apresentar e depois a gente começa esse assunto, tá bom? Tá bom, então, Seja vamos lá. bem-vinda, minha querida. Obrigada pelo convite. Quero agradecer já. De nada. Então, vamos lá. Quando a gente conversou, a gente não conversou muito, ficou assim bem Aham, aberto, né? E isso uhum, também é bom para o pessoal mandar as claro, perguntas e eu vou respondendo conforme for certo. encaixando aqui, tá bom? Uhum, Meu nome é Tânia Alves, eu sou nutricionista. Já vi que a Cássia já comentou que eu sou especialista em transtornos alimentares e obesidade, e uhum, também sou especialista na parte de nutrição clínica voltada para endocrinologia. E quando uhum, por que tá endocrinologia? Você tem que falar disso aham, agora, porque isso tem muito a ver quando a gente claro. fala Uhum, sobre ansiedade, sobre quando a gente fala de transtornos mentais, isso é no geral, tá? E aham, transtornos alimentares são transtornos psiquiátricos, sim, são doenças seríssimas e que precisam uhum, de muita atenção. Então, assim, eu tenho essas duas especialidades e jogando uhum, aí por fora vem a questão toda da saúde intestinal, que é o que eu tenho sim. trabalhado mais hoje na parte Uhum, clínica. É uma das coisas que eu mais trabalho hoje, é a parte de saúde intestinal, modulação uhum. intestinal. É o que eu trabalho mais hoje. E essas três coisas parece que não, mas tem tudo a Tem ver. Tá tudo a ver, não é? tudo muito Uhum, entrelaçado aham. mesmo, né? Do início ao fim, vamos dizer. Então, assim, só para vocês entenderem um pouquinho, né? Esse meu background aí, o que que eu Aham. faço, o que que eu estudo, o que que eu me interesso. E aí a gente Para pode quem não entrar no tema. sabe, né, deixa eu explicar que a Tânia, ela também não está no Brasil. A Tânia está na Noruega. Você mora em Oslo, não, né? Não, não moro em Oslo. Eu moro Aham, no sudoeste da ok. Noruega. Como é o nome da cidade Sudoeste. que você mora? Eu moro em Haugesund. Ah, ok. Haugesund. É aqueles nomes bem fáceis de pronunciar. Não, esse é fácil, esse é Esse até fácil. que é, sim, É é verdade. tranquilinho. Então, Taninha, vamos para a gente começar então a nossa abordagem sobre esses assuntos tão interessantes. Eu queria que você explicasse para a gente especificamente o que é um transtorno alimentar e como é que ele se desenvolve.
Bora lá. Inicialmente, o que que eu posso falar, né? Os transtornos alimentares, eles seguem requisitos, né, para Uhum, diagnóstico, né? E esses requisitos, essas descrições de diagnóstico, estatística, elas são por um manual que é o DSM-5, que é uhum, o mais recente, tá? Então, certo. existem distúrbios, existem outros transtornos alimentares que não estão, e a gente chama de transtornos alimentares não especificados, tá? Ok. Então, tem sim um manual que rege isso, tem toda Uhum, uma classificação, tem graus, uhum, né? Então, alguns transtornos alimentares, como é o caso do transtorno alimentar de compulsão alimentar periódica, a gente vai ter sim graus, né? Graus de aham, mais leve a mais alto, sim. Então, uhum, tem todo um manual que rege isso, tá? Lembrando que o nutricionista, o profissional nutricionista, que é o que eu sou, não aham, dá diagnóstico clínico de certo. nada, nem de diabetes, nem Uhum, nada, e também não dá o diagnóstico de transtorno alimentar, mas ele tá ali dentro desse uhum. contexto, Quem é tá? o profissional que dá esse diagnóstico de transtorno alimentar? Psicólogo, mais comumente um psiquiatra ou Ok. um médico clínico que Uhum. possa fazer isso, tá? Mas geralmente é o psiquiatra, É tá? porque o transtorno alimentar é uma coisa bem, por exemplo, a compulsão alimentar, que é um dos transtornos alimentares, é Mais uma coisa que comuns. um dos mais comuns é o que as pessoas, todo mundo acha que tem transtorno alimentar de compulsão, né? E aí, você que conhece, que sabe, que entende, estudou sobre isso, como é que eu posso dizer que eu sou uma pessoa compulsiva? O que seria uma. Porque acontece muitas vezes de eu escutar as pessoas dizendo assim: ah, eu abro um biscoito e eu tenho que comer até o final, eu sou compulsiva. Isso seria um tipo de Uhum. compulsão ou não? Isso é um descontrole, mas o que a Hum, gente encontra dentro dessa patologia, que é sim uma doença, é sim. algo muito mais sério, muito mais extremo. E aí a Uhum, gente vê, eu vou levar um pouquinho para o low carb tá. carnívora, tá? Low carb Uhum, carnívora cetogênica. Aí a certo. gente vê profissionais, pessoas, enfim, pessoas que viveram isso, que Uhum, melhoraram, enfim, falando sobre relação proteína-energia, falando sobre a uhum, ação dos corpos cetônicos, falando sobre a alimentação, falando sobre como a proteína oferece uhum, saciedade. E quando a uhum, gente pega uma pessoa que tem essa doença, né, de transtorno mesmo, TCAP, uhum, que é a sigla, uhum. essa pessoa ela vai comer descontroladamente até ela passar mal Independente. por um curto Independente. período de tempo, Aham. independente da sensação de saciedade ou de fome. É uma coisa que está Hum, para além, né? Então, hum, eu vejo muitas pessoas falando assim: ah, mas eu estava com fome e acabei que eu comi muito, me descontrolei. Ou então, aham. assim, não, domingo, estou inventando aqui um dia, tá? Tá. Domingo eu comecei, botei o pé na jaca no café da manhã e fui até a noite. Gente, quem tem Uhum, uma crise, um episódio que a gente chama, né, compulsivo, uhum. é algo muito triste. A pessoa come realmente até ela Sim, passar mal e num curtíssimo período de tempo, tá? sei. Entre 1 a 2 horas é ali, tá? É uma coisa assim Aham, muito delimitada, realmente, tá? O que a gente aham. pode ter é um comportamento alimentar com características de transtorno alimentar, que a gente chama de Hum, comer transtornado, mas não é um certo. diagnóstico. Isso é uma Uhum. característica É uma comportamental. É característica. assim que é visto Uhum. hoje. É assim que isso Certo. é visto Então, hoje, tá? Mas certo. Então não do ponto de ele vista vai, médico. aham, mas sendo fora do ponto, tirando do ponto de vista médico, então o que a gente vê é que as pessoas que têm esse pouco controle diante da comida são pessoas que têm uma característica compulsiva, mas não são compulsivos doentes, né? Não é Não uma característica patológico. da doença. Não patológico, Exatamente. sim. Não patológicos. Certo. Ó, tem alguém que Então, escreveu aqui, eu posso. Deixa eu ver. Ah, acho que eu não consigo voltar para ler. deixa eu ver se eu tô Ah, tá. conseguindo voltar. Eu consegui aqui, ó. Eu Achou? comia. Alguém falou que assim, ó, Lezinha.
Eu Ale. comia até passar mal, Uhum. vomitava e seguia comendo. É mais ou menos Sim. isso. Não estou Mas aqui isso dando também não é uma diagnóstico, tá, característica. Lezinha? Mas isso aí é Isso, dentro aham, dos requisitos. E aí tem vários outros requisitos. A aham. peridiosidade, não sei nem falar esse nome, mas a frequência, por Periodicidade, exemplo, de, aham. De que qual era a você, frequência? Né? Isso aham, aconteceu 2 vezes ao ano, eu não fecho um diagnóstico com isso. Tem que ser num claro, período de tempo mais curto. aham, entendi. Então, isso que a Lelê falou é uma coisa que pode descambar para uma coisa mais grave, né? Então, isso poderia virar uma anorexia, uma bulimia, porque também são transtornos alimentares. Ou até o próprio transtorno alimentar mesmo. A Aham, gente vê também o descontrole, por exemplo, em pessoas com bulimia. Pode uhum, estar combinado, sim. As pessoas não acreditam, mas a gente pode ter mais do que um transtorno alimentar ao mesmo tempo. E sim, um comer transtornado, quando uhum, não cuidado, quando não levado a sério, pode sim uhum, ter, se desenvolver até o ponto de ter, sim, um transtorno alimentar uhum. mais sério. E você perguntou, né, sobre o surgimento, né, dos transtornos Isso. e tudo mais. Como é que a gente sabe que tem um transtorno alimentar assim? Ele nasce com a gente, ele se desenvolve, como é que funciona? Toda a sua história de vida conta, né? Então a gente tem Uhum, fatores ambientais e também uhum, biológicos, né? Então a gente certo. tem questões com a gente, sim, né? Mas tem, por exemplo, né? Uma baixíssima, Hum, uma característica biológica de baixíssima serotonina, de hum, baixíssima dopamina, tá? Pode te certo. deixar mais exposto. Mas Uhum, existem aí os fatores ambientais. E o ambiente sim. ele vai falar muito. Questão de abuso sexual na infância é uma Uhum, determinante muito importante, tá? uhum, A gente vai ter questões familiares, então, lares muito conturbados, uhum, famílias bem desestruturadas também certo. podem ser propiciar um ambiente, Uhum, né, propício para isso, para o desenvolvimento de transtornos alimentares. A gente tem a questão até profissional, né? Eu, como nutricionista, eu tô mais exposta, por exemplo, a isso, sim. Por né? quê? Eu, como nutricionista, Hum, bailarinos, dançarinos, e tantos outros, personal uhum. trainer. Mas por quê? Por que você está mais exposta? O que é que Porque há faria uma você. cobrança, né? Ah, ok, é A verdade. cobrança, É a verdade. pressão pela magreza. Então, por É. exemplo, eu me vi nisso, né? Eu Hum, tive um problema muito sério de tireoide aham, em final de 2017, indo para 2018, onde eu ganhei muito peso. Gente, eu ganhei 13, 14 quilos em menos de aham, 2 meses. Foi muito rápido, sem nenhuma certo. mudança alimentar, né? É bom frisar isso. E Uhum, aí, né, meu peso subiu, fazendo tudo certo, comecei uma investigação, depois eu descobri que eu uhum, estava com câncer de tireoide, enfim, e as coisas foram se normalizando. Mas eu uhum, tive, por exemplo, que antes do diagnóstico eu tive que me posicionar. Eu vou me expor na internet, mesmo com acima do peso? Eu vou me aham, expor e falar de emagrecimento, falar de vida saudável? Vou ou não vou? Eu escolhi sim, uhum, tá? Mesmo estando fora de um padrão ideal, né? certo. Ainda não tinha o meu diagnóstico, mas eu falei, não, peraí, não sei o que está acontecendo. Às Uhum, vezes, né, eu estou passando por isso para eu ter um tipo de aprendizado. E esse foi um dos meus maiores aprendizados como uhum, nutricionista, foi quando eu ganhei peso, né, por conta de uma questão que fugia ao meu controle, né, claro. uma questão totalmente de doença. E aí eu entendi, foi o melhor aprendizado da minha vida. Uhum, Foi bom para mim, entendeu? Eu uhum, entendi aceitar o meu corpo, mesmo estando claro. Mais com peso cheinha, né? acima, com Uhum, mais cheinha e tudo uhum, mais, né? Foi difícil, não foi fácil, mas foi um aprendizado assim que não tem preço e foi muito bom para aham, mim. Mas essa cobrança ela existe, tá? claro. Modelos também tem muito essa Existe cobrança. sim. Inclusive, até tem pessoas que vão a um endocrinologista, por exemplo, ou a um nutricionista e dizem, ah, não vou ficar gorda, ou ele é gordo, e como é que pode, né? Uma pessoa querer me fazer magra se ela mesma não consegue ser magra, né? Para Existe ela. sim, existe muito isso, né?
É muito Uhum. triste, mas, enfim, a gente está falando dos transtornos alimentares e eu quero depois linkar isso com os gatilhos mentais, tá? Porque a gente vai falar aqui, eu quero que você explique para a gente como é que uma dieta de baixo carboidrato, seja ela qual for, carnívora, low carb, cetogênica, como é que elas podem nos ajudar para que a gente consiga evitar esse descontrole alimentar e como é que a gente consegue administrar os gatilhos mentais? É bem uma questão assim de mindset, né? Quando eu Aham, comecei a me aprofundar no mundo de jejum, dieta uhum, cetogênica e tudo mais, eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada. Então, para mim foi uhum, muito fácil, foi muito libertador, tá? E aí, quando eu fui ver, fui falar sobre isso com outras pessoas, quando eu comecei a ficar inserida em grupos de WhatsApp, eu vi o uhum, sofrimento daquelas pessoas. Então, eu fui estudar sobre coaching e fui estudar uhum, sobre programação neurolinguística, né? certo. Então, Uhum, infelizmente, hoje a gente tem um modelo de emagrecimento que está atrelado a sacrifício, a uhum, sofrimento, a não verdade. viver a vida, Uhum. está atrelado assim, a coisas assim Muito péssimas, né? negativas, exato. Uhum, A gente tem hoje uma matrix que diz pra gente que só se vive uma vez, aham. eu comer saudável não vai garantir que eu seja saudável, enfim, Eu vou tem morrer de muito. qualquer Vou jeito, morrer de enfim, qualquer né? jeito. Não, aproveitar a vida, né? Como assim? Como que Uhum, você vai se alimentar dentro desse estilo? Você não vai aproveitar a vida? é verdade. Então a gente tem muitas construções negativas Uhum. em torno de uma alimentação saudável. E o que Inclusive, a acontece? palavra dieta é ligada a coisa ruim, né? A restrição. O que é errado? A palavra dieta Uhum. tem a ver com É o dia, seu estilo diário, algo alimentar, que é né? levado, é o estilo Exatamente. alimentar. Aham. É, né? E aí o que a gente tem dentro de um contexto de alimentação low carb, né? Ou de Uhum. restrição de carboidratos, seja ela qual for. A gente está indo contra o que foi Uhum. dito por décadas, o que Sim. foi dito ser saudável. Então, por muitas décadas, né, a gente veio ouvindo o quê? Que a nossa alimentação tem que ser baseada em cereais, Uhum. cereais Grãos. É. integrais, Uhum. grãos, né? A gente tem que comer açúcar, a gente tem Uhum. que, enfim, muitas mães têm medo, né? Acham que o leite delas, né, o leite materno não é bom o suficiente, Uhum. É né? verdade. E porque a fórmula ali tem mais nutrientes, enfim, porque é Uhum. enriquecido, então toda uma É. linha, né, É. desde biscoito, leite, tudo que você puder imaginar com coisas enriquecidas, dando essa Uhum. ideia, esse glamour. Glamourizou-se também o consumo Sim, de ultraprocessados. claro. E tem Né? todo um estudo por cima disso, né? Assim, por trás disso. Eles estudam, o marketing é feroz, né? E aliado à indústria alimentícia, eles criam verdadeiros escravos do açúcar, né? Pessoas que são dependentes, assim, e que não conseguem viver sem, né? São pessoas viciadas. Exatamente. O modelo de negócio, né, o modelo do vício, né, pela indústria Uhum, alimentícia. sim. Então, ela meio que seguiu, né, os mesmos passos da indústria do tabaco, Uhum, justamente para que a gente consumisse mais, sim. tá? Eu não ouso dizer que num primeiro momento a intenção principal era nos deixar doentes. Hoje em dia eu já Não, duvido também acho que disso. não. É. Não sei. Não sei se hoje em Uhum, dia esse interesse também está atrelado ou não, tá? uhum, Mas a gente tem todo um modelo de venda, de estrutura de marketing voltada para te viciar, voltada para sim. fazer com que você consuma o maior número de processados, de Uhum, ultraprocessados, na verdade, verdade. e que você esteja aí mais refém, que seja um consumidor mais assíduo, Uhum, né, dos sim. alimentos disponíveis. Então, quando a gente fala de
alimentação com restrição de carboidrato, a gente fala ir contra todo um sistema que já está bem estruturado, né, bem implementado há décadas, né? Claro. Então, há mais de uma geração. Então, eu acho que a parte mental, para quem está começando, eu acho que esse é um dos maiores desafios, romper com isso. Romper isso, é verdade. É verdade. O que eu vejo e o que eu li, até porque, na verdade, eu achava que esse tipo de transtorno alimentar ele só acontecia ou só começava a se desenvolver a partir da sua adolescência, quando a gente é mais cobrado, né? Mas eu estava lendo que existe até uma forma de transtorno alimentar chamada TARE, não sei se você conhece, deve conhecer, obviamente, se chama transtorno alimentar restritivo evitativo, que acontece muito com as crianças. E aí eu lendo sobre isso, né, que as crianças que evitam certos grupos alimentares, eu tenho uma amiga que o filho dela era assim, pequenininho. Ele não comia quase nada sólido. Ele tinha muita restrição assim em relação à comida dele, sabe? Então talvez ele tivesse esse transtorno e a gente nem sabia, né? O TARI, ele é bem típico de crianças. Né? Mas ele pode acontecer na idade adulta? Pode. Eu tenho visto pessoas com bastante problemas. Tem pessoas que desenvolvem isso depois, né? Até às vezes por problemas de saúde, né? E acabam se indo por esse caminho. Mas é claro, né, que cada um tem um nível. Claro. Que a gente fala é a anorexia, a bulimia, o transtorno de compulsão. Sim. Parou. Ah, tá. Então, a gente como é que a gente sabe mas existem outros. Algum certo alimento ou alguma situação pode se transformar em gatilho mental? O que são os gatilhos mentais? É verdade. Gatilho, eu gosto muito dessa palavra, gatilho, né? Gatilho é o estopim, é a gota d'água, né? Então, a gente tem os alimentos gatilhos, tá? Acho que é até ali escrito no meu quadrinho. São aqueles alimentos que vão te induzir, que ao invés de te alimentar, vão te induzir, vão ser, o que a gente fala em inglês, né? Um trigger, que vão te, de uma certa forma, te estimular, um estímulo, tá? Para comer outras coisas. E geralmente essas outras coisas não são saudáveis. E isso é muito individual, tá? Mas existem alguns gatilhos. Eu tenho um gatilho de horário, mas não é na hora do almoço, não. Meu é depois das 5 da tarde. E mas, por aí exemplo, a gente tem um gatilho do dentro do meu estômago. Todo mundo deu o horário do almoço, acha que todo mundo tem que comer ali naquele horário. Louca. Exato. É a capivara raivosa que eu chamo. A gente tem os de horário, né? Por exemplo, a gente tem por exemplo, os sociais, que eu acho que é o gatilho da manada, né? A gente tem isso como sobrevivência, né? Isso foi determinante para a nossa sobrevivência como espécie. Justamente isso, né? Peraí, se o amiguinho comeu, se 5 pessoas da mesma tribo comeram algo e estão vivas, eu vou comer também, porque aquilo dali também é bom para mim. Sim. Exatamente. Então, essa questão da manada é importante. Tem toda a questão do comercial, de coisas que estão ali, né? Os links, né? Aquilo as dali, conexões. né? Tipo assim, ligando, por exemplo, praia com cerveja. E aí foram se criando conexões. Pizza com guaraná. É o gatilho. Né? Exato. Aí, por exemplo, pipoca com guaraná. Nossa, tem muitos, Pizza com guaraná. Que mais que tem? Aí tem são muitos, assim, né? Então,
tem muitos. Então, a gente tem Sim, vários gatilhos e a gente também tem alguns emocionais, exato. né? Porque geralmente é o que a Que gente não acabam fazendo precisa, com né? Que que a a gente, quando tem um gente gatilho mental, tem esse a gente vai estímulo para de o que a gente comer não muitas precisa. A gente não vezes o vai que a comer um ovo gente não frito quando tem um precisa, gatilho mental, né? Consumir. né? E aí, É, tem. Uhum, não vai. Não, mas tem uhum, exceção para tudo, já vi exceção para tudo, sei. mas de maneira geral, não. E aí a gente Uhum, tem alguns alimentos que eles tendem, né? sim. E aí a gente vai entrar já em outro assunto que se chama a palatabilidade, Aham. né? São combinações, que aí isso a indústria alimentícia foi muito Agressivo, certeira em né? fazer, né? É uma coisa bem agressiva, né? Combinações que a gente não encontra normalmente na natureza. Então, assim, é um caminho Uhum, assim, é, com uhum, certeza. Então, por exemplo, o que que a gente tem hoje em dia, né, que eu chego assim em campeã, consultório, né, que eu mais vejo? verdade. O gatilho do queijo, queijo Sério? é muito comum, Hum, pasta de amendoim pasta de amendoim. Algumas pessoas também têm isso com a olha, banana, algumas frutas. Eu vejo com manga. Aham. Eu tenho uma amiga que uhum, ela fala que se eu comer uma banana, eu não paro até eu passar mal. claro, A banana eu já vi muitos casos, manga nem claro, é se muito fala, bastante particular, também. Porque sim. eu vejo muitas pessoas assim, né, com uma questão emocional, atrelada e tudo mais. Gente, isso tudo depende da Uhum, história de vida de cada um, o que que você passou. Então, o ideal, uhum, exatamente, o ideal é que cada um faça um é. mapeamento de si, né? Veja o que realmente Sendo é o uma que te nutricionista, estimula, que você dá aquele, pode fazer esse mapeamento com aquela seu cliente, reação, mesmo assim, que você não sente, dando um putz, diagnóstico, é mas você aqui, pode com né? ele tatear É, essa área e ver o que é que pode ser um gatilho para a pessoa. Uhum, aham, a gente vai sim, ficando treinada, né? Não sei se é por conta deve ser. das outras formações, né? Em coaching, em programação neurolinguística, a gente consegue ouvir no discurso. É muito interessante, né? Às vezes Dando uma vem desculpa, pacientes e né? fala assim, olha, Uhum, uhum, eu não consigo porque uhum, eu sutis, estava uhum, trabalhando e, tipo uhum, assim, vem com uma desculpa, vem com uma desculpa. Às vezes são coisas assim até mais claro. discretas, vamos, sutis, bem sutis. E aí a gente, com a experiência, a gente já ouve na hora. E aí a gente tem que fazer muitas vezes esse trabalho de confrontar a Uhum, pessoa. Peraí, sim. mas é sempre assim? Será que e, estar cansado, estar trabalhando muito Uhum, realmente um impeditivo para comer bem, né? Será que é isso que está ocorrendo? Então, assim, a uhum, gente vai tateando. Isso aí a gente pode fazer sim. Toda essa parte de comportamento, né? Claro que se, uhum. se o nutricionista tiver treinamento para De isso, souber sobre carboidrato. isso, né? É Eu vou bem te bacana falar, que isso, que Tânia, isso se eu não faça. tenho medo Pego como hoje eu tinha muitas no começo. Quando pessoas, eu comecei com a Cássia, cetogênica com em medo janeiro de absurdo 2019. de carboidrato, E eu acho que todo mundo que um começa uma medo dieta assim, low carb, infundado. no começo você fica meio amedrontado mesmo. Depois eu fui ficando menos, assim, menos neurótica, digamos assim. Mas eu ainda tenho medo. Eu vou te falar, eu adoro banana. Desde janeiro de 2019, eu não sei o que é uma banana. Não tem jeito. Até às vezes eu me programo para fazer e não faço, sabe? Porque na minha cabeça eu acho que isso vai desencadear uma vontade de comer o mundo. Uhum, uhum, Exato. uhum. É, né? Isso. Não quer E se dizer na sua exato, cabeça faz mas sentido, é real. se eu for comer, provavelmente vai se tornar Então, real, assim, né? você criou essa realidade. Não quer dizer que ela realmente exista para todo mundo.
mas para você ela é real. Uhum. Sim, mas eu vejo as pessoas assim Pois é. tem um medo É verdade. absurdo, por É exemplo, verdade. de Ou comer uma manteiga de maçã, amendoim, uma né? banana É verdade. e acha ok comer 100 gramas de chocolate 70% com creme de leite, coco ralado e Claro. oleaginosas e adoçante. É. Aí, Para você aí ver ela como é colocou para dentro importante, 800 como é calorias, importante um praticamente sem acompanhamento nutriente de uma nenhum, pessoa que entende, né? De uma e pessoa da área poderia de ter saúde. consumido aquela banana ali que Porque isso que tem você 100 falou calorias agora é e tem completamente 7, 8 real, vezes. mas eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? A gente não para para pensar nisso como leigo, você não pensa nisso, né? Você só pensa assim, ah, eu não quero comer porque tem carboidrato. Mas um chocolate tem menos carboidrato, então eu vou nele, sabe? E não é Uhum. assim que faz. Então, como é importante que a gente Não. tenha um acompanhamento de quem entende, da pessoa que estudou para isso, né? Isso é foi bem explicativo isso aí para mim. É. Uhum. Em outra. Uhum. É bem interessante. E a gente, porque Uhum. assim, muitas vezes a gente Sim. sai de uma Uhum. matrix e acaba entrando para outra. E no final você não está 100% liberto. E eu vejo muitas pessoas saindo de uma matrix, Uhum. né, de industrializados, de É. ultraprocessados, e Uhum. acaba replicando essa mesma coisa dentro Sim. de uma alimentação com restrição de carboidrato. E aí é Uhum. receita É, de claro. manhã, Eu de tarde, conheço de um monte. noite, Um todo monte de dia, gente que é dependente de assim. bolinho, dependente de adoçante, dependente do sabor doce, dependendo de tudo, mas com medo de uma maçã. Uhum. É, e eu posso te dizer uma coisa? Uhum. Existem hoje em dia, tá? Eu tô fazendo isso aqui um alerta. Não é porque a pessoa é Claro. nutricionista, tem um diploma de nutricionista, diploma de médico, diploma de, sei lá, dono de Harvard. Tá. Isso não Uhum. é o suficiente. Você tem que sempre ser crítico. Porque eu tenho Uhum. visto hoje em dia, né? Não é necessariamente na rede, né? Mas a gente começa a pegar pessoas, né, que vêm de outros profissionais Uhum. e que elas são convencidas de que elas têm um transtorno É alimentar. verdade. E E elas são como é estimuladas que a terem existe? um transtorno Como é que alimentar. se Isso faz com esse orientação estímulo? profissional. Isso é Pode, deve. extremamente Não, assustador. eu também. Mas eu quero até entender Assustador. mesmo. Eu posso dar um Uhum. exemplo aqui, espero que isso não seja um trigger para ninguém. Mas Certo. eu peguei, acho Uhum. que foi um grupo assim, né? E esse grupo de pessoas estavam com o Uhum. mesmo profissional, então eu recebi a mesma queixa Uhum. com o discurso diferente de várias pessoas, né? Então foram profissionais diferentes, mas tem duas histórias, tá? E aí o Uhum. que que acontece? O, o profissional estava dizendo lá, Hum. orientando a um grupo de pessoas para fazerem jejum Meu de Deus. sexta, mas Uau. sexta, antes de começar um jejum longo, o que que elas faziam? É, a pessoa podia comer o que que ela quisesse na sexta. Ela Uau. podia comer todas as porcarias do mundo na sexta. Gente, pelo amor E de aí ela Deus. teria que É. ficar sem comer sábado, Então, essa pessoa domingo passava o e final de aí na semana segunda sofrendo, né? treinar. Porque comeu tudo que quis na sexta-feira. É um Treinar em jejum bem jejum. sofrido. Ou seja, Aham, exato. ou seja, Uhum. os fazendo um jejum como maneira para compensar uma má Hum, alimentação. Isso a gente chama de comportamento purgativo. uhum. É, Alguém está reclamando aqui que a gente está falando ao é. mesmo tempo? Vocês têm que pensar, vocês que não fazem Uhum. live, que a É, gente deve ser isso. aqui tem um delay. Não é porque a gente quer, não, gente. É porque às vezes o áudio Uhum. fica demora para chegar uma para outra. E aí, esse foi Uau. um dos casos. E o outro caso é de um outro profissional que mandava a pessoa comer
um monte Meu de Deus. proteína industrializada, ultraprocessada, várias vezes ao dia, né? Não, E oi, não, Arquete. isso Não, não. não, E eu sei que come não é mais, come reclamação, mas mais, e come é mais. somente para Falta de explicar para proteína, e vocês tomando que, bem, proteína eu estou ouvindo a industrializada. Tânia, Entendeu? normal, e se mais alguém estiver ouvindo diferente, E avisa para a gente, porque até agora ninguém falou nada. Então, talvez seja apenas um delay mesmo, porque a gente está em outro país, né, em países diferentes. Enfim, pode ser. É. Menina, tá assim. é, Ontem uma amiga minha ia fazer uma é. live e ela, em cima da Uhum. hora, teve Dá um delayzinho. que Não sei, né? cancelar Mas o porque não estava Instagram está conseguindo de extremamente jeito estranho nenhum. também. Tá bem difícil, é verdade. É. Uhum. Tá muito estranho. Tá uma coisa aqui, uma configuração totalmente errada. Eu tô vendo só um pedacinho de mim, é só o olho quase. E tem umas Então, coisas eu acho aqui, que quando a gente os deixa salvo, comentários, tá muito. Tá falando que está confuso, porque a sua voz. quando já estiverem, quando a live estiver salva. Enfim. Mas então, vamos lá. A gente falou das compulsões, a gente falou dos transtornos. Vamos ver. A gente falou dos transtornos alimentares. Quer que eu vá para o 4G também? Será que está dando Vim para o 11 segundos de 4G. diferença? Uau! Não, não é não. Uhum. Não, não é isso. É somente, provavelmente, um delay Nossa, mesmo. então realmente, gente, não é a gente, Né? não. Nenhuma querendo Olha falar aí. mais do que a outra, não. Vamos falar agora sobre, então, as dietas de baixo carbo propriamente ditas, Tânia. E como elas podem beneficiar pessoas que têm transtornos alimentares. Uhum. Uhum. É, Já há um é estudo verdade, já antes e depois. muito promissor dentro da cetogênica. Ele saiu, se eu não me engano, fevereiro desse ano, Uhum. antes da pandemia, né? A gente agora dividiu 2020 assim, né? Antes e Sim. depois da pandemia. E aí esse estudo Ah, foi com interessante. pessoas obesas, com transtorno de compulsão alimentar periódica, com uma dieta cetogênica. E o resultado foi bastante Uhum. promissor. Foi muito bom, né? Então, quem fez a dieta Uhum. cetogênica teve uma Uhum. resposta mais interessante, tá? Em relação até de controle de peso, controle de apetite, o que é algo bem Uhum. promissor, né? Mas ainda Ai, está que em estudos, lindo. o que é Ele ótimo, é né? tão lindo. Foram estudos de Ele caso parece de com o 3 Garfield pacientes. mesmo. Então, o que isso diz? Parece. Isso diz, gente, eu tô tirando meu gato aqui de casa, que ele pediu para sair. Meu Garfield. Ele é. Uhum. Então, o que Claro. que a gente tem? Quando a gente tem um Uhum. estudo, né, que já demonstra um caminho, né, que tem essa chance Uhum. de ser a solução, né, que pode ser uma terapia válida, né, a gente acaba no futuro conseguindo outros estudos, né? Então é uma Uhum. esperança aí que a dieta cetogênica venha a ser algo bem aceito para transtornos de compulsão, é, transtornos de compulsão alimentar periódica, tá? E aí, quando a gente fala Uhum. de outros transtornos, é um pouco Sim. mais diferenciado. E a gente tem um papel muito mais importante Sim. da É. psicoterapia, né? Em todos ele é extremamente importante, estando dentro da compulsão também, né? E muita gente me pergunta qual tipo de profissional, né? Porque cada psicólogo tem uma linha, né? E o Uhum. que tem, assim, Sim. resultados muito positivos são os profissionais, Aham. né, que seguem a linha Uhum. de É, terapia pega comportamental aí para mostrar cognitiva, para que o é a pessoal TCC, também. tá? É bem legal. É a do livro Pense Magro, para quem não conhece, tá? Deixa eu pegar. Eu Uhum. tenho aquele aqui, ó, danado.
Hum. E aí não serve só necessariamente para compulsão, não, tá? Sim. É para transtornos no geral. Por quê? Porque a gente está Claro. falando de algo que Uhum. é um comportamento Aham. alimentar, né? Então, é um transtorno mental que está diretamente relacionado ao seu comportamento eu conheço alimentar. um psicólogo, um E quando a psicanalista, terapia ele é psicólogo e comportamental psicanalista, cognitiva ela mesma e ele bem recentemente, aplica isso aqui, ó, mindfulness, né, para muito alimentação. bacana. Então, ele ensina, principalmente os pós-bariátricos, porque ele trabalha com pós-bariátricos, a comer com atenção plena, né? O que é que você acha dessa técnica, Tânia? Você acha que ela pode ser usada também para minimizar os transtornos alimentares? Acho muito importante. Claro. Faz parte, né? É muito complexo. Quando a gente fala de transtorno alimentar, a gente está falando de uma coisa assim extremamente complexa, né? E que aí a individualidade ela vai ter um papel importante. Mas o Mindful Eating, exatamente. enfim, deveria ser para todo mundo, né? Ou seja, verdade. comer com atenção Concordo. plena é maravilhoso para quem não tem transtorno também. Deveria exatamente, ser porque quando a gente, vigente. agora voltando, pegando esse padrão. Esse deveria gancho ser o para ir para lá para a ansiedade, deveria ser um comportamento e eu quero alimentar falar de disso todo também mundo. antes que acabe a Magro, live. saudável. A ansiedade é uma coisa que hoje em dia eu acho que 99% da população tem ansiedade, né? E em níveis diferentes, obviamente, mas existe uma pressão grande no trabalho, uma pressão grande na sociedade, na vida como um todo, né? E as pessoas são mais ansiosas. Com essa pandemia, eu acho que isso cresceu um pouco, né? Eu estou falando isso porque eu tenho uma pessoa ansiosa dentro da minha casa, que é o meu marido. Ele é muito ansioso, normalmente, e essa pandemia deu uma sabe, ampliada nesse sentimento. Então, ele obviamente desconta muito em comida e é muito complicado, porque aqui em casa a gente só faz cetogênica, a gente não tem nada além disso. Mas quando ele está muito ansioso, Tânia, ele pega o carro e sai para comprar alguma coisa que não seja saudável, sabe? E eu sei que isso é um quadro também de transtorno alimentar, tá? Que precisa ser tratado. Mas que aqui na pandemia, enquanto estiver na pandemia, ninguém trata nada, né? Porque só tem médico em casos de muita urgência. Mas as pessoas que são ansiosas, né? Que tem que descontam na comida sua ansiedade. Fala pra gente um pouco sobre isso e como é que as pessoas podem minimizar isso com a low carb, com uma alimentação de baixo carboidrato. Na verdade, quando a gente fala de ansiedade, a gente tem que fazer uma distinção entre a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado. Novamente, a gente está indo lá para uma área da psiquiatria, né? Um transtorno mental, uma patologia. Interessante. Tá? E a gente tem uma ansiedade que ela é natural. Por exemplo, na Noruega não existe o termo ansiedade. Faz sentido. Ansiedade só é utilizado como patologia. Fala um pouco mais do que aí, mas não necessariamente como nós brasileiros falamos, né? E acho que em inglês também ninguém fala que I'm anxious. Talvez mais do que no norueguês. No norueguês, se você... Perfeito. E aí, o que acontece aqui? O angst, se eu falo que eu tenho angst, que eu... É deletério, né? Angst, quer dizer o quê? Eu estou sofrendo com uma doença. É algo assim... não faz sentido. Muito importante, muito sério. Exato, não existe assim. Eu tô ansioso para ir à praia. Porque em inglês você férias. tem o looking forward, né? I'm looking forward to go to the beach. Não.
tá? Só acho que I'm talvez isso excited, um mas eu pouco não de estou linguística nesse ansioso sentido. para ir Mas para a assim, praia, por exemplo, né? é, Faz sentido. Uhum. Você não vê a hora de chegar na ou praia, mas excited, I am não, excited. né, ansioso. Você está animado, Uhum. excitado, Isso, tem sim, animado. Então, eu acho que a gente precisa, claro. minha dica isso aqui agora é dica mesmo, mude seu discurso. Isso tem tudo a ver com programação Claro, neurolinguística. O que você diz para você faz muita diferença. Então, o com que você certeza. diz e seu cérebro ouve, ele vai querer honrar isso. Então, se Uhum. você diz o tempo todo que você está Sim, ansioso, seu cérebro vai querer honrar isso. isso o tempo todo. Então, assim, se é algo positivo, Uhum. você não está ansioso, você não está ansiosa, você está animado, Uhum. você está Sim. estimulado, né? Eu fiquei tão estimulado com aquilo, mas não Uhum. necessariamente é um estímulo Uhum. de ansiedade. Então a gente precisa É uma muito animação, diferenciar isso, tá? De exatamente. ansiedade Isso. negativa e como Uhum. patologia, essa ansiedade que na verdade é Uhum. boa, né? Animação, exatamente. Excitação, né? É uma coisa boa. E aquela ansiedade que não Uhum. chega a ser patológica, mas que é um desconforto. E geralmente a gente tem esse desconforto quando a Sim, gente está se tratando do desconhecido. claro. E aí, para isso, a gente Uhum. precisa da Sim. organização e do planejamento, porque isso É, o diminui medo de tudo, da as mudança, o chances do medo da desconhecido, situação, daquela né? coisa, daquela O medo do insegurança, cenário, do né? Do novo medo. cenário, Ai, né? meu Deus, vai ter É comida o que eu posso comer desconhecido. naquela festa? Uhum. Sim, no mundo. É. Ninguém sabia como ia ser exatamente. Continuamos sem saber ainda, E aí né? foi esse o cenário Como que a vai ser gente com a, teve com aqui, a, com né? a vacina, Aqui ninguém não, no sabe, mundo, né? Com não existe a com o certeza, Covid. né? Então, obviamente, eu acho que isso também O que gerou vai muita gente mais acontecer ansiosa, né? Todo esse cenário mundial, né, deve ter aumentado com a bastante vacina? e a necessidade de ter um profissional dessa área para cuidar, né? Com certeza. Vejo muito isso, muitas pessoas procurando psicólogo, psiquiatra, muita gente, né? E é ótimo. Antes fizessem isso sempre. Ao contrário, eu acho E que um aí, psicólogo, um psiquiatra devia ser uma coisa para a vida, sabe? Porque o ser humano muito. E é bom precisa isso, desse maravilhoso. equilíbrio. Não é vergonha nenhuma. Uhum, Com certeza. É, E aí, o que que acontece, né? uhum, O que a gente vê, sim. né? Você falou da low carb, da cetogênica e tudo mais. Então, a gente tem Totalmente questões, né? diferente. Não, Felizmente, tá, gente? E a gente que tá aqui, né, fora, né, Cássia, a não. gente sabe. Uhum, Low carb exato. na Uhum, Europa, nos Estados Unidos, não é exatamente. com comida de verdade. É só restrição. E isso não é errado, gente, que low Uhum, carb quer dizer isso, baixo em uhum. carboidrato. É a definição. É. Pronto, tá? Felizmente no Brasil, esse conceito foi alterado Uhum. para melhor, Que né? é Tecnologia maravilhoso. brasileira, vamos dizer assim. Uhum, E a gente tem propagado uma alimentação cetogênica e low carb uhum, com comida de verdade. E na verdade, que é maravilhoso. E a comida de verdade em si, ela vai ajudar uhum, imensamente, tá? Na questão da uhum. ansiedade, vai ajudar na questão mental, na questão Gente, para principalmente ficar bem, né? Para intestinal. A equilibrar, gente é. tem no intestino, né, a produção de serotonina e a gente precisa da serotonina para Uhum, estar legal. Então, faz parte do uhum, balé, né? E a alimentação tem um papel imprescindível. Tânia, eu tenho sim, tag e quero fazer a low carb, carnívora, uhum, cetogênica para me curar. Não claro. necessariamente a sua cura Uhum, vai ser só através da alimentação.
provavelmente você vai ter Sim, que, eu recomendo, né, que para se sempre, possível, claro. busque um profissional, né, um psiquiatra e um Uhum, psicólogo. E, gente, comida de verdade tem que fazer parte da sua vida. Você sim, doente, você saudável, você com problema mental, você sem problema claro. mental. Em qualquer contexto, uma boa alimentação, ela vai te dar E olha, eu suporte vou te para a falar, saúde. eu Então, acho que é um dos pilares mais eu falo importantes, que a porque se boa você, alimentação ela é um né, pilar. se você não come Se você bem, tira esse obviamente isso vai pilar, em refletir na algum sua vida, momento a em casa vai algum cair. momento da sua vida isso vai Pode aparecer, não. né? E talvez não apareça porque você é jovem, mas quando você tiver mais velho, você vai ver o resultado, né? E isso a gente precisa ter essa consciência e comer bem, comer certo, comer comida, né? Voltar a comer as comidas que nossos avós comiam. Eu me lembro, na casa da minha avó não tinha processado. Não tinha. É, sim. Ah, aham. Certo. Porque você é mais nova do que eu. Então, obviamente, a sua avó era mais A nova do que minha a avó minha, já era obesa né? mórbida quando eu era Então, a criança. sua Então, eu não bisa vou falar da minha provavelmente avó, comia vou bem falar para e minha comia bisa, certo, né? para garantir. Sim. É. Uhum. Ai, pronto. Comia. Todas as bisas A morreram minha, depois dos olha, a minha 90. bisavó era minha A bisavó bisa, ou era minha avó? Eu já uma nem bisa lembro. morreu com Mas 98 era a minha bisavó. anos, a Por outra, parte do meu pai, ela não morreu sei, com mas cento e acima três de 90 anos. também. Eu já Totalmente era, eu diferente. já era uma, assim, quase adolescente quando a minha bisavó morreu, né? E comia comida, comida, né? Olha aí, Nossa, faz sim. Uhum, olha aí, né? É isso aí. E isso faz uhum. toda a diferença. Só que, É e isso verdade, faz muita diferença também, Cássia, hoje, é porque a gente verdade, já tem é verdade. muita coisa artificial que a gente não consegue fugir. Ó, a gente não consegue Claro. fugir do É, a gente iPad, do tem que celular, considerar os do cenários, né, computador. Tânia? São Gente, até cenários a completamente luz. diferentes, né? Mas se você Aí a gente tem um consegue, ritmo de pelo menos vida que nesse não é que cenário nem o da nossa ansioso que a gente bisavó vive já, elétrico, né? também. Para apressado, se você consegue pelo menos comer comida de verdade, né? Mudar a sua alimentação, isso já vai fazer uma grande diferença no final, não vai? Exatamente. Então, Com uhum, certeza, uhum, com certeza. E aí o que a gente uhum, tem que fazer, como a gente, como low carbers, né, como comedores de comida sim, de verdade, a gente tem que se atentar com outros detalhes dentro da alimentação. Então, por exemplo, uhum, não é verdade. abusar do café. Vejo muitas Uhum, pessoas, por exemplo, tomando muito café para conseguir jejuar, para uhum, enganar a fome. claro. Gente, É. E nem não é vai por deixar aí. ninguém sem Você está no caminho café. É. errado. Então, assim, vejo muitos pacientes que eu retiro, né, a Uhum, cafeína parcialmente, gente. Calma que eu não vou botar ninguém para morrer, não. Calma. aham, Dou uma reduzida. Tem alguns raros casos, mas, tipo assim, é muito raro. uhum, Tá? Mas na maioria dos sei. casos, essas pessoas já pararam sozinhas, porque existem pessoas que realmente Aham, não conseguem metabolizar bem a cafeína e se sentem assim uhum, intoxicados, passam mal, ficam mal. Mas isso não é uma coisa assim discreta, é uhum. uma coisa assim que grita. E a maioria dessas pessoas automaticamente já não tomam café. O Mas a meu gente tem horário. aqueles assim que estão achando que estão para jejuar Uhum, mais, está querendo, enfim, alguma coisa a mais. E uhum, aí chega nesse horário das 5 horas, aham, Cássia, e tá a uhum, capivara raivosa. Porque tomou café até um horário muito tarde, uhum. ou não necessariamente café, Exatamente. um chá com cafeína, um chá preto, um chá branco, um Uhum, chá verde. Então, a gente tem aí um estímulo claro. que precisa ser adequado. É comida de verdade, está dentro do, enfim, tudo lá Uhum, bonitinho, mas que no final das contas te coloca num estado mais ansioso uhum. e no final da tarde você, você já está enfraquecido.
Sim, e você acaba muitas vezes saindo da dieta, é você verdade. acaba muitas vezes comendo além do que você precisa, né? Quando na verdade você poderia ter feito esse pequeno ajuste, Claro, para né? modular E ter o seguido o seu baile. comer, né? Então, assim, Que é tem sim alguns importante, ajustes claro. que nós, como comedores de comida de verdade, podemos fazer para melhorar ainda Eu, mais essa questão da eu fico ansiedade. pensando que isso tudo que a gente conversou só me reforça a necessidade que as pessoas têm de procurar um bom profissional, de ser realmente acompanhada por alguém da área, né? De nutrição, de endocrinologia, alguém que possa lhe dar um suporte e uma orientação mais precisa, né, Tânia? Porque o que acontece é que às vezes a gente faz as coisas por conta própria, né? E a gente sabe que as pessoas são diferentes e que existem as individualidades e que nós, como pessoas comuns e leigas, não sendo da área de saúde, talvez não consigamos resolver. Então é importante que exista um profissional para fazer isso, né? Uhum, uhum, Até a gente da área de saúde mesmo, nutricionista, médico, eu atendo muito médico. uhum, Então, assim, a gente também que uhum, tem um entendimento bom, que estuda, que sabe, às vezes é aham, legal você ver lá, né? Eu já fui conversar, por exemplo, com uma psicóloga e falar assim, amiga, você acha que eu uhum, preciso de suporte disso ou não? Ou você acha que eu exato, ainda tenho uma uhum, musculatura, ferramenta para lidar com isso? Ela disse, não, claro, se piorar, talvez sim, mas agora não. Então, uhum, assim, você vai lá, claro, troca uma ideia, uhum, conversa com um profissional, né? Porque, assim, errado não vai dar, né? é, Então, é mais fácil, lembrando que há profissionais e profissionais. Eu dei uhum, aqui exemplos de alguns que estimulam aham, práticas um pouco, assim, doidas, tá? Mas assim, escolha bem a pessoa que vai te acompanhar. uhum, Nada te uhum, impede, né? Nada não, porque tem exceção não, para tudo. Mas vamos dizer assim, não, 99% da população pode sim mudar a sua uhum, alimentação para sim, comidas de verdade. Você não precisa de, a maioria não precisa de um nutricionista para isso, tá? uhum, Geralmente só quem tem problemas muito sérios, como pacientes renais, diabéticos, geralmente essas aham, pessoas já têm um acompanhamento nutricional, né? Naturalmente já tem. claro, Mas assim, claro, no mais, se você não tem nenhum é, distúrbio muito é. específico, né, de saúde, né, você pode sim É começar a verdade. E melhorar a sua relacionamentos até alimentação, abusivos, eu melhorar a diria. sua relação com a comida, Eu né? vejo isso em É um casa. relacionamento e tem pessoas E, em sabe, relacionamentos tóxicos com existe, a né? comida. A pessoa precisa saber administrar esses sentimentos em relação à comida, né? Também. Claro. Sim, Uhum, sim, sim. uhum. Pense magro. E às vezes sozinho não vai, mas você já pode começar a ler sobre o assunto, igual Uhum. aqui, ó, Nossa, vários. uma É. sugestão de livro, Uhum. Pense Magro. É. Existem outros livros, né, Uhum. sites, podcasts. Gente, tem bastante podcast, né? Eu tenho meu podcast Uhum. que é o Tânia Cast, e lá eu sempre faço muita questão de falar Sim, é sobre saúde verdade. mental, sobre o comportamento alimentar. Eu gosto muito da área de Obrigada, meu intestino, amor. endocrinologia, Mas é mas importante a gente eu difundir vejo essas que coisas. A gente pode até precisa-se depois de fazer uma mais live voz só esse sobre o assunto, intestino. Porque né? o Igual você trazendo intestino é aqui, uma gratidão coisa por você que ter tido essa ninguém visão, olhava para que é ele, né, importante. Tânia? Até bem pouco tempo não era uma coisa muito falada, né? E, e tem se descoberto coisas Também. incríveis a partir disso, né? Exatamente. A gente pode fazer uma outra live sobre esse assunto, porque é um assunto muito interessante. Chamo sim. Bem, minha querida, falta um O minuto para tempo a gente todo. terminar essa live. O Opa! tempo todo. E eu quero Muita agradecer a novidade o você tempo todo. imensamente por você ter Pode me vindo aqui chamar. conversar com a Pode gente, dar. esclarecer tanta coisa para as pessoas que Pode estão me aqui, chamar. agradecer as pessoas que estão aqui e pedir para você deixar o seu último recado, dar uma mensagem aí, deixar uma mensagem para quem mais for assistir essa live. Uhum, A minha mensagem é:
Se você não está conseguindo sozinho, busque ajuda, busque apoio. Tem profissionais bons também na rede pública, no posto de saúde. Busque alguém para conversar, para desabafar. Isso sim faz toda a diferença. Busque pessoas que têm o mesmo objetivo que você, que querem ter uma melhor versão de si, que querem ter mais saúde, que querem buscar a sua melhor versão. Procure, né, estar no meio dessas pessoas, né, para você seguir a manada certa. E a gente vai ter uma outra live. Eu deixo aqui já um convite aberto. Comer muito carboidrato. Para a gente conversar sobre Novamente, intestino. muito obrigada. Tá bom? Obrigada por você ter beijo grande, minha tão querida. importante e obrigada pelo convite. Beijo para todo mundo. Tchau.